estamos em nosso segundo vídeo de correção da prova e vamos seguir com a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: criar uma fórmula que calcule o valor de venda para as células da coluna D. O valor de venda é dado pelo valor de compra mais 30% desse mesmo valor. Então, nós precisamos criar uma fórmula para pegar o valor de compra, e adicionar mais 30% desse valor aqui na coluna D. Para fazer isso, então, nós usamos o modelo de fórmula, que sempre começa com o igual, e aí nós vamos utilizar o endereço da célula, não o valor. Nós vamos usar o endereço da célula B3 mais B3 vezes 30%, que pode ser 30 dividido por 100 ou simplesmente 0,3. Fica a sua escolha. Ok? E basta dar Enter. Ele vai gerar o valor de resultado. Para replicar essa fórmula para as demais colunas, para as demais células, basta selecionar a célula anterior onde está a nossa fórmula, passar o mouse aqui, nessa caixinha preta no canto da célula. Quando aparecer essa cruzinha, você vai segurar com o botão esquerdo e arrastar para baixo ou para o lado. No nosso caso aqui, para baixo. E ele vai replicar a célula. Ok? Bom, vamos seguir, concluímos então a segunda questão, fácil, e vamos para a terceira questão. Criar uma fórmula para a coluna E. Ela deve calcular o lucro total. O lucro total é dado pelo valor de venda vezes a quantidade, menos o valor de compra vezes a quantidade. Nós podemos então usar essa fórmula para calcular o valor de venda, calcular o lucro total. Então, o lucro total é igual, e diz que o lucro total é dado pelo valor de venda vezes a quantidade, menos o valor de compra vezes a quantidade. Então, nós podemos colocar a quantidade em evidência, e fazer igual. Quantidade está na célula C. Nós podemos digitar diretamente a célula C3 ou podemos clicar na célula que ela vai ser adicionada automaticamente. C3 vezes, símbolo de vezes é o asterisco. Nós vamos abrir um parêntese para calcular C3 vezes a subtração do valor de venda menos o valor de compra. Temos aí a nossa fórmula. E teremos aí o lucro total. Nós podemos também fazer da seguinte forma: igual a célula de quantidade vezes o valor de venda menos a quantidade vezes o valor de compra. Vai dar o mesmo resultado. Ok? Então, nós podemos novamente replicar essas fórmulas para obter uma forma mais fácil de fazer essa mesma fórmula para as outras células. Ok? Então, fim da terceira questão. Vamos para a próxima questão. Quarta questão. Criar uma fórmula para a coluna F. Ela deve calcular o lucro unitário. O lucro unitário é dado pela diferença do valor de venda pelo valor de compra. Então, o lucro unitário vai ser dado igual o valor de venda menos o valor de compra. Isso vai ser o nosso lucro unitário. Nós vamos replicar para as demais. Vamos salvar o nosso arquivo. Um atalho para salvar o seu arquivo no Calc é o Ctrl mais o S. A quinta questão, ela pede para criar uma fórmula para a coluna G. Ela deve calcular o percentual de lucro por produto. O percentual de lucro do produto é a razão do lucro unitário pelo valor de compra.
ok? Então, nós vamos calcular o percentual de lucro unitário, né, com a fórmula igual. A razão é a mesma que a divisão, né, do lucro unitário. O símbolo de divisão é a barra pelo valor de compra. Ok? Nós vamos replicar essa fórmula para as demais células. Vamos ver. Okay. Logicamente, né, nós temos que o percentual de lucro vai ser justamente o que nós definimos aqui, que era de 30%, que foi definido na segunda questão. Ok? Bom, a sexta questão ela pede para formatar as células da coluna D, E e F com formato monetário e a coluna G com formato de percentual. Bom, nós vamos fazer essa formatação utilizando esses atalhos. Então, todas essas células que representam valor monetário, nós vamos selecioná-las e formatar com esse atalho, formatar como moeda. Ok? A coluna de percentual, nós vamos escolher a porcentagem. Bom, então está aí, né, as nossas questões resolvidas até a sexta. Esse vídeo ele termina aqui e no próximo vídeo nós continuamos com a sétima e oitava questão, ok? Não esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever em nosso canal.